A personagem principal perdeu os pais em tenra idade e, durante o período de solidão, conseguiu encontrar um passatempo inesperado para si própria, que acabou por ser os romances de fantasia. Os protagonistas destas histórias deparam-se frequentemente com incidentes absurdos, após os quais entram no mundo desconhecido. Nesse dia, uma rapariga estava a discutir com a amiga uma personagem que tinha viajado para outra dimensão depois de ter morrido num acidente de viação. E enquanto conversavam, aconteceu a mesma coisa, e a rapariga nunca poderia pensar que iria repetir a morte daquela personagem. Por isso, estando debaixo dos destroços do carro, a personagem principal não podia acreditar que iria morrer daquela maneira. Mas isso não tinha importância nenhuma, porque ela achava que não tinha motivos para continuar a viver. Mas esperava que a sua amiga, que sempre a tinha apoiado nos momentos mais difíceis, conseguisse ultrapassar a situação. E assim, puxando pela mão da sua amiga, tudo o que a protagonista pedia era que lhe fosse permitido encontrar a felicidade eterna. Mas, de repente, ouviu uma voz estranha e apercebeu-se de que tal coisa só podia ser vista na fantasia do mundo, e perguntou-se se teria morrido e ido para o céu. Mas quando abriu os olhos, não podia acreditar no que estava a ver, porque há poucos segundos tinha sido esmagada por um autocarro e agora estava no meio de um campo de batalha. Mas não demorou muito até ser atacada por um tipo armado, e a rapariga assustada só conseguiu gritar para que ele a deixasse em paz. Depois, a espada do atacante incendiou-se, mas ela não conseguia acreditar que o tinha feito sozinha, até reparar que as suas mãos também estavam a arder. E então, ela começou a virar-se para tentar perceber o que tinha acontecido, e descobriu que todas as pessoas que a queriam morta estavam agora consumidas pelo fogo. E havia uma voz de um tipo que ordenava às suas tropas que depusessem as armas, e depois, aproximando-se da personagem principal, pedia desculpa por tal insolência e dizia que os seus soldados tinham muito medo de estranhos. E depois apresentou-se como um jovem chamado Eric Krovia. Mas explicou que toda a gente se dirigia a ele como um príncipe, que estava no campo de batalha porque não tinha para onde ir, e explicou à rapariga que estava prestes a ser morto, mas a sua magia assustou o inimigo e fê-lo fugir. Assim, a protagonista salvou-lhe a vida e ele não a ia questionar sobre quem ela era ou de onde vinha. E se ela precisasse de um lugar seguro para ir, ele ofereceu-se para ir com ela. No final, o protagonista aceitou a proposta de Eric Krovia, mas os cidadãos do Império tiveram muita dificuldade em aceitar a rapariga e estavam constantemente a repreender Eric Krovia pelo facto de ter trazido alguém desconhecido. Mas o rapaz continuava a defender a protagonista, lembrando-lhe que ela era sua convidada de honra e que devia ser tratada com o respeito que merecia. E a protagonista apercebeu-se de que, por muito poderosa que fosse a sua magia, não podia fazer nada num mundo que lhe era completamente desconhecido. E precisava de um forte apoio, e Eric Krovia precisava da sua ajuda. Assim, ela tornou-se a espada que conduziu o Império à vitória e permitiu que Eric Krovia subisse ao trono. E, em troca, concedeu-lhe um título ducal, apesar de ser uma mulher de origem desconhecida. E no início, muitos dos nobres ficaram extremamente descontentes com isso, mas quando ela conquistou as terras do mais forte adversário do seu império, tais sentimentos desapareceram imediatamente. No final, e tem anos mais tarde, a protagonista encontrava-se no salão de baile do Palácio Imperial, e foi então anunciada a sua aparição. E Serena Artês, a duquesa do Império, entrou no salão e toda a gente em redor ficou encantada com a sua aparência, e os aristocratas não conseguiam tirar os olhos dela. Assim que o imperador a viu, cumprimentou a sua deusa, mas ela apenas comentou, sem jeito, que lhe tinha pedido para prescindir de tais cumprimentos. Mas ele apenas comentou que o seu cabelo loiro lhe ficava muito bem. Mas ela pediu, a contragosto, a Eric Krovia que guardasse os elogios para sua noiva, porque ela estava prestes a fazer-lhe um buraco por causa dos ciúmes. Mas o rapaz disse-lhe com um sorriso que Serena não tinha de se preocupar com isso, porque era apenas uma aliança política entre eles, e a rapariga também percebia isso. Depois disso, o rei satisfeito declarou que o banquete de hoje era para dar as boas-vindas ao convidado mais honrado do reino, e convidou toda a gente a começar a beber e a divertir-se. Mas Serena Artes, descontente, notou que era estranho chamar o rapaz de convidado de honra, pois a situação era mais parecida com a de Eric Krovia, chantageando o reino derrotado e mantendo seu príncipe refém. Mas ela perguntou onde estava o convidado de honra,
E inicialmente, Eric Krovia ficou surpreso com tal pergunta, mas depois adivinhou o motivo. Eric Krovia, que estava a fazer uma pergunta, ficou surpreendido com a pergunta, mas depois adivinhou a razão. Por isso, Eric teve de o apresentar previamente àqueles nobres. E depois perguntou se o protagonista tinha visto o jovem de cabelo louro. E depois, olhando em volta para tudo o que Serena Artes pensava, apercebeu-se de que o tipo era realmente incrível. E apercebeu-se de que, apesar de ela própria ser uma heroína hipertrofiada e poderosa de um mundo de fantasia louco, este tipo era de um gênero diferente. E depois, Eric Krovia reparou que a personagem principal gostava de rapazes com uma cara assim, porque eles lhe pareciam muito simpáticos. Mas ela olhava para o jovem e perguntava-se quem é que não gostava de jovens assim. Mas, nesse momento, o imperador foi abordado pela sua noiva, e, sorridente, anunciou que estava na hora da sua dança, porque todos estavam à espera. E então, olhando para o casal, Serena Artés pensou que era um grande alívio para ela o facto de eles estarem supostamente juntos. Mas nesse momento, de repente, alguém se virou para Serena e perguntou-lhe se ela achava este tipo de celebração um pouco aborrecido. Depois disso, o rapaz perguntou se a personagem principal lhe podia dar a grande honra de dançar com ele. Mas ela apenas informou calmamente que não estava interessada em dançar, e, surpreendido pela recusa, o jovem pensou que Serena Artés não queria dançar com ele. Mas mesmo olhando para uma cara tão lamentável, Serena Artés manteve-se inflexível. Mas depois, pegando na mão dela, o rapaz inclinou-se para a beijar e informou-a de que tinha a certeza de que iria fazer o coração de Serena vibrar. E no final, surpreendida por este tipo de rapariga, ela concordou, mas avisou-me que não era muito boa dançarina. No final, quando dançavam juntos ao som da orquestra, o jovem acabou por se apresentar. Chamava-se Ricardo Arina. Mas o rapaz não se importava que a protagonista o tratasse pelo primeiro nome. Mas ela não deixou de observar a subordinação, após o que interceptou gentilmente o jovem e aproximou-se sussurrando uma pergunta sobre o que ele lhe queria dizer quando prometeu fazer vibrar os seus corações. Mas então ela pensou que tinha concordado com este baile só por causa dessa pergunta, mas ele não parecia saber nada, por isso ela estava prestes a ir-se embora. Mas, nesse momento, o jovem disse que sentia que podia devolver o coração à protagonista. E nesse momento, Serena pensou sentir o seu coração a bater. Mas, claro, isso era impossível porque ela não tinha um. E apercebeu-se de que não tinha coração, até que, 2 anos após a sua estadia neste mundo, e sob o pretexto de completar o processo de conquista, Serena Artés procurou o local onde a história começou neste mundo, porque achava que tinha perdido o coração lá, e que estava a ter um ataque de loucura na altura. No final, ela decidiu discutir o assunto com Eric, mas ele avisou Serena Artes de que deveriam manter essa conversa em segredo, porque as pessoas já estavam muito preocupadas com o facto de Serena ter um enorme poder demoníaco, e não podiam ser autorizadas a descobrir mais sobre isso. Mas mesmo depois de Serena Artés ter discutido o assunto com Eric, continuou a procurar uma forma de recuperar o seu coração, e ela própria se perguntava por que é que não podia simplesmente esquecer o coração e viver em paz com um poder inimaginável. Na verdade, a rapariga tinha sobrevivido a inúmeras batalhas e ferimentos que teriam matado instantaneamente qualquer outra pessoa. E perguntava-se se teria de passar toda a sua vida assim, e nem sequer aprender a usar os seus poderes. E refletiu que poderia ter sido deixada neste mundo sozinha durante dezenas e milhares de anos, e por isso queria voltar atrás e tornar-se novamente uma pessoa normal como tinha sido antes. Mas, no final, estas palavras de Ricardo Arin tiraram-na do equilíbrio e ela levou-o contra todas as maneiras, o que deixou os aristocratas preocupados, porque pensaram que o príncipe poderia estar muito atraído pela rapariga, ou que ela planeava matá-lo. Mas ela sabia que ninguém conhecia o segredo do seu coração desaparecido, para a segurança dela e de Eric Krovia, e por isso não sabia como é que o príncipe de outro país tinha sabido, e obrigou-o a contar como sabia do seu coração. Mas, no momento seguinte, o rapaz começou a pedir-lhe que parasse e a soltasse, e então Serena Artés reparou na chama dele, que era igual à dela, e perguntou-se quem seria ele realmente. Mas ela conseguia mesmo sentir o pulso, e isso significava que Ricardo Arin tinha um coração diferente do seu, e não percebia de onde é que este tipo tinha vindo.
Mas ele só esfregou o pescoço para pedir a Serena Artes que se acalmasse e garantiu-lhe que iria contar tudo agora. Foi há 10 anos, e ele estava a visitar os campos do seu país quando viu algo estranho. Estava lá um coração que emitia uma luz púrpura, e quando lhe tocou no mesmo momento, foi atraído para uma caverna escura, e o príncipe pensou que talvez tivesse caído no subsolo. Mas no momento seguinte, reparou que agora o dragão estava à frente e parecia morto. E então, o rapaz apercebeu-se que devia ter levado consigo provisões de emergência, porque não sabia quanto tempo teria de ficar naquele sítio. Porque teria sido preciso muita força para voltar a subir, mas a única coisa que podia comer era o dragão à sua frente. Mas quando provou a carne, apercebeu-se que tinha a garganta a arder e a doer. Finalmente valeu a pena engolir um pedaço de carne de dragão, os seus olhos escureceram dramaticamente e ele não sabia quanto tempo tinha passado. Mas, quando abriu os olhos e recuperou os sentidos, sentiu um poder inimaginável a surgir dentro de si. E finalmente, sem pensar 2 vezes, começou a subir e numa semana conseguiu finalmente chegar à superfície. E, alguns anos mais tarde, espalharam-se rapidamente os rumores de que uma duquesa de um estado vizinho tinha ido ao seu reino para encontrar algo lá. Mas Serena Artes, descontente, exigiu que o rapaz lhe explicasse o que queria dizer com a sua história e se o coração dela tinha estado com o dragão todo este tempo. E tentou perceber como Ricardo Arina se apercebeu que o coração lhe pertencia. Mas Ricardo Arina só queria saber se Serena Artes sabia alguma coisa sobre a sua terra natal, mas ela só se lembrava que o brasão do seu país tinha um dragão. E então, Ricardo Arina explicou que, como prova da sua amizade, a fundadora do país tinha dado o seu coração ao dragão e, em troca, tinha recebido o seu poder. E quando o seu poder aumentou, ela podia atirar pedras gigantes com um dedo e partir montanhas em 2 com um golpe da sua espada. Mas então Serena Artes apercebeu-se que a história era sobre os seus poderes e que já tinha ouvido a lenda antes, mas só a tinha tomado por uma ficção tola. E agora ter testemunhas muda tudo, por isso deu meia volta e percebeu que tinha de ir àquele reino. Mas Ricardo Arina queria fazer-lhe uma pergunta e ofereceu a Serena para ser sua esposa. E então uma Serena Artes descontente percebeu que ele estava a pedir-lhe para ser sua esposa em troca de informações sobre o seu coração. Mas ele informou-a calmamente que não se tratava disso e que estava apenas a perguntar se Serena Artes deixaria Serena ser sua esposa. Como resultado, uma Laurie Innes descontente mostrou a Serena um artigo, um pouco mais tarde, sobre os recentes incidentes no baile e, infeliz, perguntou-lhe se Serena Artes tinha mesmo saído com o príncipe no terraço. E afirmou que era claramente uma mentira e que deviam processar estas rivais. Mas Serena Artes apenas perguntou com um sorriso se parecia realmente impossível que 2 pessoas solteiras pudessem sair no encontro. Mas ela apenas afirmou com má vontade que Serena devia ter usado a sua fortuna há muito tempo para prender canalhas como aqueles colunistas de mexericos. Mas Serena convenceu-a de que não era necessário. Achou graça e pediu à amiga que deixasse de estar nervosa e respondesse a uma pergunta, porque Laurie era a sua única amiga e a história antiga era a sua especialidade. Mas a rapariga surpreendida só se perguntava por que é que, de repente, Serena Artes estava tão interessada nas histórias do reino ultimamente. Mas, sem jeito, inventou uma desculpa para si própria de que só queria esclarecer-se culturalmente. Afinal, ela sabia perfeitamente que não podia contar à amiga sobre o seu coração perdido. E então Laurie Innes disse que havia de facto uma lenda que dizia que a fundadora do reino tinha dado o seu coração a um dragão, embora parecesse absurdo, mas era essa a história. Mas depois perguntou curiosamente o que tinha acontecido no baile, pois ela nunca respondeu. E depois, Serena Artes disse calmamente que não tinha acontecido nada de anormal, porque o príncipe apenas a tinha pedido em casamento, e contou também algumas histórias interessantes. Lembrou-se de que tinha recusado a proposta logo a seguir, sem perceber por que é que Ricardo Arina dizia uma coisa dessas, embora notasse que era realmente difícil recusar, olhando para o rosto doce do príncipe. Mas ele disse calmamente que a sua oferta também poderia ser favorável a Serena, pois ela tinha certamente pensado que gostaria de ir primeiro ao reino para ir procurar o seu coração. E disse que o mais provável é que Serena Artes não o possa fazer, e explicou que isso se devia ao que aconteceu no seu país depois do seu regresso. De facto, quando ele voltou, toda a gente estava muito entusiasmada com o facto de o príncipe estar vivo, porque já não acreditavam. Mas então,
A rainha virou-se para ele, e ordenando a todos que fizessem silêncio, aproximou-se do filho e disse que estava muito contente por o rapaz ter chegado bem. Mas agarrou-o e perguntou-se o que lhe teria acontecido. E assim começou uma série de experiências horríveis com ele, porque os cientistas queriam criar soldados tão fortes como ele para combater a duquesa mais poderosa do império. E ele sofreu verdadeiras torturas todos os dias durante anos. E as experiências só terminaram quando Ricardo Arina perdeu os seus poderes de dragão. E assim, agora o reino era a residência particular da rainha, e quase ninguém podia entrar nessa residência. E afirmou que essa era a razão pela qual nenhuma duquesa imperial como Serena conseguia entrar tão facilmente nestas terras, mas que as coisas seriam diferentes se fossem casados. E então, uma Serena Artes descontente pensou em como seria estranho um casamento entre um membro da família real e uma duquesa imperial. Mas achou que Ricardo Arina estava claramente a mentir sobre a perda dos seus poderes, pelo que tinha visto recentemente. Mas ele explicou que era a única maneira de parar estas experiências horríveis e perguntou o que a rapariga achava da sua sugestão. Como resultado, Serena Artes estava agora na festa do chá a pensar que podia concordar com esta proposta, porque se fosse necessário, podia sempre fazer o príncipe pagar pelas suas ações. E virando-se para Lori, Aines perguntou-lhe se ela sabia onde estava o príncipe. E ela disse, depois de pensar um pouco, que o príncipe era um convidado no Palácio Imperial. E foi então que Serena Artes se apercebeu que tinha de ir ter com o príncipe. E explicou à sua amiga surpreendida que ia ter com o príncipe para aceitar o seu pedido de casamento. Acabou por se encontrar antes com Eric que, a contragosto, se interrogou se Serena estaria assim tão interessada naquele príncipe, embora não se opusesse ao casamento se fosse isso que ela quisesse. E Serena Artes apenas notou que não esperava que nem o próprio imperador aprovasse a sua ideia. Mas Eric Crovia compreendeu que tal decisão deveria ser tomada pela própria rapariga, e ninguém se atreveria a expressar insatisfação. Ela sempre tivera o direito de dissolver o seu noivado ou casamento, o que ele fazia com agrado. Mas ela perguntou-lhe com surpresa do que se tratava, pois ele já a tinha autorizado a casar com um príncipe. Mas Eric Crovia disse que sabia que não podia impedir esta rapariga, mas estava preocupado com o estado de Serena, porque ela própria tinha dito anteriormente que as suas emoções estavam a tornar-se cada vez menos vivas a cada dia que passava, e isso só reforçava a sua excitação, porque por vezes ele achava que o estado de Serena era muito perigoso, e Eric Crovia estava muito preocupado com a possibilidade de um dia Serena Artes não ser capaz de sentir amor. Mas ela disse com um sorriso que não sentia nenhum amor por Ricardo Arina, embora estivesse interessada nele, mas admitiu que tinha um favor a pedir a Eric e que provavelmente seria desagradável. Mas Eric Crovia disse calmamente que o que quer que Serena Artes quisesse, ela conseguiria imediatamente. Mas quando ela lhe sussurrou o seu desejo ao ouvido, o homem pareceu enlouquecer com o que ouviu e afirmou que Serena Artes podia ter pedido tudo menos isso. Mas a rapariga pensou que tal coisa seria muito lucrativa para vender. Serena Artes acabou por ir ao quarto de Ricardo Arin no Palácio Imperial algum tempo depois e refletiu sobre a melhor forma de iniciar a conversa. Mas, no final, mal bateu a porta, a sua presença foi notada por um jovem que abriu a porta e a convidou a entrar. Mas Serena Artes perguntava-se onde teriam ido todos os criados que deveriam abrir as portas. Mas o príncipe explicou que não gostava de ter demasiadas pessoas à sua volta, e provavelmente Serena também não gostava. E então lembrou-se de uma situação em que reparou numa mosca e quis matá-la. Mas no final, quando esta pousou na cara do mordomo, deu-lhe uma bofetada, fazendo com que o homem perdesse os sentidos. Serena Artes questionou-se se o príncipe teria passado por uma situação semelhante, mas Ricardo Arin referiu sem jeito que, embora ele tivesse passado por situações semelhantes, ninguém tinha desmaiado por causa do seu golpe. Por fim, Serena Artes sentou-se e disse a Ricardo Arina que tinha vindo porque não tinham conseguido terminar a conversa no baile. Mas Ricardo compreendeu os sentimentos de Serena Artes, porque era realmente muito estranho receber ofertas como aquela, por isso podia ser muito chocante. E disse que se Serena Artes quisesse, podiam redigir um contrato e negociar os termos antecipadamente. E avisou que, se Serena Artes quisesse ter um amante, ele não se importava, porque não queria atrapalhá-la. E depois, a protagonista chocada só se perguntava quem é que este príncipe pensava que ela era e se achava que ela era uma rapariga assim tão horrível. Mas, no final, ela rasgou o papel
e disse que, embora tivesse concordado com as condições do príncipe, isso não importava, porque se ele respondesse honestamente às suas perguntas, ela aceitaria a sua proposta. E perguntou a Ricardo que vantagem pretendia obter ao casar com ela e quais eram os seus objetivos, pois tinha a sensação de que ele estava aliado à rainha, e queria servir-se dela. E não via-se, em vez de casar com a rapariga que era a causa da sua desgraça, não devia vingar-se dela, porque era a coisa mais lógica a fazer. Mas ficou embaraçado ao perceber que ainda se lembrava do dia em que viu Serena pela primeira vez, porque não foi num baile, e foi no próprio dia em que Serena Artes veio destruir o seu reino. Depois de se curvar perante Serena, o rei ofereceu o coração de dragão à espada do império como sinal de que se estavam a render. Ela olhou para Eric Crovia e perguntou-se se esta seria a famosa joia de que o imperador sempre lhe tinha falado, mas ele confirmou calmamente o seu palpite. Mas o rei descontente apenas refletirá sobre o facto de estarem agora a entregar um tesouro nacional a uma duquesa desconhecida. Especialmente não um simples tesouro, mas o próprio coração de um dragão, e ela nem sequer sabia disso. Mas depois pegou nele e partiu acidentalmente, e todos ficaram muito chocados com uma coisa dessas. E a Serena ficou aborrecida, porque não era sua intenção fazê-lo. E o rei que entregou a gema ficou a chorar de choque, sem perceber o que Serena Artes tinha feito ao coração do dragão, que era a gema mais pura do mundo. Eric Crovia tentou acalmar o homem, explicando que a duquesa não o tinha feito de propósito. Naquele momento, Ricardo apercebeu-se que o tempo deste reino amaldiçoado tinha finalmente chegado ao fim, e independentemente das intenções de Serena. E foi graças a ela que o laboratório da rainha foi destruído, onde ele sofreu sem parar. E então, Ricardo Arina decidiu que o coração da sua salvadora ser-lhe-ia devolvido, custasse o que custasse. E afirmou que talvez já se tivesse apaixonado por ela. Mas a descontente Serena Artes parecia absolutamente descrente de tal desfecho, mas o príncipe afirmou calmamente que essa era apenas uma das razões pelas quais queria ajudar a rapariga. Desejava a Serena uma invasão bem-sucedida do reino e a devolução do seu coração, que tinha estado escondido durante tanto tempo. E ele queria que a própria Serena Artes espezinhasse as últimas esperanças deste reino, e estava ansioso por finalmente o ver. Serena Artes disse que gostava muito mais de tais razões, e disse que, nesse caso, concordava em chamar o rapaz pelo seu primeiro nome a partir de agora, como ele tinha pedido. Mas ela tinha uma condição. Ricardo Arina não pode apaixonar-se por ela, seria um fardo. E então, chocado com o pedido, o rapaz concordou com as condições, compreendendo os sentimentos de Serena Artes. E foi assim que começou a parceria e o trabalho em conjunto. E a Serena Artes disse que estava na altura de começarem a preparar o casamento. Mais tarde, Serena Artes foi ter com o joalheiro e entregou-lhe uma caixa, dizendo que queria mostrar-lhe uma coisa. E então ele tirou a pedra e não podia acreditar que era o mesmo olho de dragão lendário do reino. Mas Serena Artes refletiu desajeitadamente que não sabia como se chamava a pedra antes. Há algumas horas, um criado entrou no seu escritório para lhe dizer que Eric Crovia tinha enviado um presente a Serena e anexado um bilhete. Dizia que, por causa do casamento repentino de Serena Artes, ele tinha de tirar a pedra da coroa, o que demorou muito tempo. Mas Serena Artes pensou que, por muito que Eric Crovia praguejasse, lhe tinha enviado a pedra na mesma. Depois pensou no facto de que, depois de ter esmagado o coração de um deus, o governo do reino tinha concedido a Eric outra pedra preciosa, nomeadamente o olho do dragão. Mas no final, foi ter com o joalheiro e disse-lhe que, se ele já tinha olhado para aquela pedra, devia tê-la posto no anel sem que ninguém soubesse. Mas ele perguntava-se se a duquesa queria mesmo que ele esmagasse uma bela pedra preciosa para a colocar num modesto anel, pois nunca na sua vida tinha recebido uma ordem dessas. E perguntou-se se a duquesa não teria gostado do anel anterior, mas ela disse calmamente que o anel não era realmente para ela e que esperava que Ricardo Arina gostasse dele. E o joalheiro perguntava-se se seria uma aliança de casamento, mas no momento seguinte ouviu-se um barulho de alguém a entrar na sala. E então Ricardo virou-se para Serena, que com um sorriso perguntou se a duquesa já tinha escolhido algo adequado para si. E ela não percebeu por que é que ele estava aqui, pois já lhe tinha pedido para esperar. O anel era suposto ser uma surpresa. E o príncipe perguntou o que é que a Serena Artes tinha em mente, mas ela disse calmamente que qualquer peça de joalharia ficaria bem no Ricardo.
e por isso decidiu levar absolutamente todas as joias de homem que lá estavam, mas o príncipe, loucamente excitado, informou-a de que não era necessário. Mas Serena Artese apercebeu-se de que a duquesa mais poderosa do império se ia casar e que era o mínimo que podia fazer pelo seu noivo. Por isso, um pouco mais tarde, o príncipe desajeitado agradeceu à protagonista a sua generosidade, porque não estava absolutamente à espera. Mas para Serena Artes não era nada, e apesar de Ricardo Arina querer muito retribuir a protagonista e assumir os custos da organização do casamento. Mas ela explicou-lhe calmamente que não havia necessidade disso, pois Eric Crovia tinha lhe dito que essas despesas seriam suportadas pela família imperial. E então, o príncipe desajeitado revelou que tinha mesmo de parecer que precisava mesmo de se casar, uma vez que o reino tinha outro pretendente ao trono. E para que esse pretendente e os seus aliados não o derrotassem, ele tinha de provar que a sua aliança era o epítome do amor puro e não um atentado à força da duquesa. Serena Artese refletiu apenas de má vontade sobre o facto de lhe parecer que planear o casamento por si só deveria ser suficiente para isso, uma vez que tinham muitos adversários para além da família real, e os seus opositores eram também alguns aristocratas imperiais, e achava que essas pestes fariam de certeza tudo para impedir o casamento, porque, obviamente, seriam contra o facto de uma duquesa desconhecida ganhar poder ao casar com um príncipe de outro país. Mas Ricardo Arina limitou-se a dizer que Serena Artese não tinha claramente as melhores relações com a aristocracia. E depois perguntou se a rapariga tinha um fragmento de coração de dragão, porque podiam recolher algumas das suas obras e enviá-las a OS seus inimigos, juntamente com o agradecimento pela sua lealdade e bons serviços prestados ao império. E então uma Serena Artese surpreendida perguntava-se se isto poderia mesmo resultar entre eles. Mas Ricardo explicou que todos os aristocratas tinham o desejo de serem reconhecidos pelo seu governante, e esse desejo era tão grande como a sua ânsia de oprimir os que estavam abaixo deles. E então Serena Artese apercebeu-se de que era uma proposta interessante e também estava curiosa para ver como é que eles iriam reagir. Mas depois percebeu que estava feliz por estar casada com Ricardo Arina. Mas nesse momento, o rapaz ofereceu-se para deixar os criados discutirem o casamento entre eles o quanto quisessem, porque os rumores eram muito mais poderosos do que Serena Artes pensava. Mas depois de surpreendido, o príncipe reparou na enorme quantidade de presentes que levavam na carruagem. E então Serena Artese afirmou que, tal como o príncipe tinha dito anteriormente, os rumores eram realmente fortes, porque se ele queria realmente entrar na alta sociedade, tal comportamento era simplesmente necessário. Como resultado, e um pouco mais tarde, a rapariga dirigiu-se ao mordomo pedindo desculpa pela sua visita inesperada e sem aviso prévio, que causou incômodo, mas o mordomo disse que não havia absolutamente nada de errado com isso, porque eles estavam realmente lisonjeados com a sua visita. E então Serena Artese pensou no facto de Ricardo Arina ter dito anteriormente que tinha sido convidado para este lugar para uma noite de leitura e poesia, mas para Serena isso era até aborrecido de falar. Mas pensou no facto de Ricardo Arina se ter adaptado muito bem à vida na alta sociedade do império, mesmo sendo um prisioneiro de outro país. E perguntou-se como é que ele se estaria a sentir. E depois, o mordomo fez uma vênia e convidou a duquesa a entrar na sala. E depois, aproximando-se da porta, ouviu a conversa dos aristocratas, que diziam que podiam exprimir as suas opiniões porque a duquesa não estava aqui. E o barão afirmou que, aparentemente, tudo o que tinha acontecido desde o primeiro encontro com Serena era o plano original de Ricardo Arina. Mas afirmou que nunca tinha mentido à duquesa e que, além disso, o comentário do aristocrata podia ser interpretado como uma atitude de desprezo pela decisão da duquesa. Mas o rapaz, perturbado, disse que não era assim tão simples e que a duquesa não lidava frequentemente com homens, pelo que estava preocupado com ela. Mas, nesse momento, a rapariga não aguentou e riu-se, o que não passou despercebido a Ricardo Arina, porque ele percebeu imediatamente que era ela. E então, a rapariga surpreendida disse que era realmente espantoso que Ricardo Arina a pudesse ouvir daqui, porque os poderes de dragão do rapaz eram verdadeiramente notáveis. O príncipe sorriu feliz com o elogio. Depois disse que ele e a duquesa tinham os mesmos sentimentos um pelo outro, e que ambos se apaixonaram à primeira vista, porque Serena Artese sempre o tinha tratado com uma bondade inimaginável,
e ele não compreendia se não poderia realmente ter uma fraqueza por uma mulher assim. Mas, nesse momento, antes que os aristocratas se enfurecessem completamente, Serena Artés apareceu na sala e pediu desculpa pela intrusão e afirmou que o seu comportamento estava de facto para além dos limites da decência, mas que sentia que era simplesmente necessário visitar um dos convidados. Depois disso, fez uma vênia à condessa, pediu desculpa por interromper o serão literário e perguntou-lhe se não poderia ter a amabilidade de a visitar um pouco mais tarde. E a mulher afirmou com um sorriso que era realmente uma grande honra e perguntou qual seria o tema da reunião. E Serena Artés afirmou que era realmente uma grande pergunta. Por que vai dar um baile em honra do seu noivado com o príncipe Ricardo Arina? E acrescentou que a celebração terá lugar na sua propriedade dentro de uma semana. Como resultado, pouco tempo depois, uma rapariga extasiada a olhar para Serena Artés não podia estar literalmente feliz por finalmente se casar. Depois de lhe agradecer, Serena Artés apresentou a rapariga ao jovem e informou-o de que Marina era a sua estilista pessoal e que iria preparar os fatos de Ricardo Arina para o próximo baile. Marina inclinou-se e prometeu que tudo seria feito da melhor maneira, e disse que nunca tinha tido um modelo tão inspirador desde o tempo do imperador. Mas, nesta altura, Serena Artés anunciou desajeitadamente que, apesar de Ricardo Arina ser de facto lindo, havia um pequeno problema, pois faltava apenas uma semana para o baile. E então, uma Maria chocada, que a princípio estava confusa, afirmou que Serena Artés podia dar-lhe essa tarefa, pois ela selecionaria a tempo o fato mais elegante e requintado de todo o império para o príncipe Ricardo Arina. Depois disso, começou a tirar-lhe as medidas com mestria, e num segundo foi mais longe, informando-o de que traria várias opções. Mas nesse momento, Ricardo Arina, deixado sozinho, perguntou por que é que Serena Artés tinha decidido anunciar prematuramente o seu noivado. E então, pensando, Serena Artés afirmou que devia ter sido um pedido de casamento realmente inesperado, mas explicou que tinha recebido uma resposta da Casa Nobre, depois de lhes ter enviado um presente. E ficaram muito chocados quando viram a escultura decorada com cacos de coração de dragão, e decidiram escrever-lhe uma carta com urgência. Ao ler a carta, Serena Artés apercebeu-se de que eles tinham gostado muito do presente, e decidiu que era a altura ideal para anunciar o seu noivado. Finalmente, nesta altura, Marina reuniu todos os fatos a condizer e, com a ajuda da sua assistente, levou-os para o quarto e pediu a Ricardo que os experimentasse. Enquanto o príncipe estava a fazer a prova, Serena Artés pensou discretamente que gostaria de comprar tudo o que o príncipe experimentou hoje, e pensou em como sempre quisera gastar dinheiro dessa forma, porque era obcecada por filmes românticos antes de vir para este mundo. E se não tivesse usado técnicas como essa desde então, não teria tido essa oportunidade novamente. Mas no momento seguinte, foi abordada por Ricardo Arina, que tinha mudado de roupa e pediu à rapariga para apreciar a roupa seguinte. E então, o seu rosto mudou de alegre para chocado quando viu o jovem. E ao olhar para ele, não conseguiu desviar o olhar, enquanto Marina dizia que em todos os seus anos de trabalho como estilista, nunca tinha visto um fato assentar tão bem a alguém. E afirmava que era graças a Ricardo Arina que este fato podia brilhar uma vez, e, no entanto, sentia que faltava algo. E depois pensando, Serena Artés disse que tinha trazido algo que tinha preparado com antecedência e que queria usar como toque final. Ao olhar para o seu anel, Ricardo reconheceu imediatamente que se tratava de um olho de dragão, mas Serena Artés afirmou que não podia dar ao seu futuro esposo algo barato. Mas o príncipe, envergonhado, disse que não tinha a certeza de poder aceitar algo assim. E depois, pensando nas suas palavras, Serena Artés apercebeu-se de que talvez fosse demasiado caro para ele, porque se tratava apenas de um contrato de casamento. Por isso, disse que se Ricardo Arina se sentisse mais à vontade, poderia encarar o anel como um adiantamento, e talvez assim fosse um pouco mais fácil para ele aceitar o presente. Depois disso, perguntou a Marina o que achava do anel, e ela afirmou que era realmente perfeito, e que Serena Artés nunca a tinha desiludido com o seu gosto, pelo que tinha a certeza de que o príncipe Ricardo Arina iria certamente brilhar mais do que todos no baile. No final, um pouco mais tarde, ao sair do estilista, Serena Artés apercebeu-se de que a prova tinha demorado um pouco mais do que o previsto, e já era tarde, pelo que ofereceu a Ricard para ficar com ela durante a noite. A duquesa reparou logo que o jovem tinha um ar desanimado e perguntou-lhe se não tinha gostado da roupa.
Mas Ricardo disse que voltava sempre mentalmente às joias e que acreditava que ela tinha escolhido esse presente para Sua Majestade, mas que tinha decidido dá-lo a ele. E chocada com tal afirmação, Serena Artés literalmente não conseguia acreditar que Ricardo Arina realmente pensasse algo assim. Afinal de contas, ela nunca tinha sido tão próxima de Eric. Mas pensou no facto de ele se ter dirigido a ela como uma deusa, porque nem toda a gente conseguia perceber uma piada dessas, e provavelmente, visto de fora, eles pareciam mesmo muito próximos. Mas ela explicou a Ricard que queria esclarecer um pormenor, porque nunca iria acontecer nada entre ela e Eric, porque todas as hipóteses para isso tinham acabado há muito tempo. E ela compreendia a preocupação de Ricardo Arin, mas ele não se importava nada. E independentemente do que os outros pensem, ela não vai adoçar o acordo pré-nupcial deles. E além disso, ela nem sequer achava o Eric Crovia atraente. Depois, o tipo não aguentou mais, aproximou-se de Serena e encostou-a à porta, perguntando-se se ela o achava atraente. Mas Serena Artés, embora no início tenha ficado bastante chocada, depois de olhar para o rosto do jovem com absoluta confiança, afirmou que ele era literalmente o seu ideal. E então, Ricardo Arina confessou que estava realmente muito feliz por o seu rosto se ter saído bem, se tivesse chamado a atenção da rapariga, nem que fosse por um segundo. E então, uma Serena Artés embaraçada pensou que Ricardo Arina achava que ela era uma pessoa muito insensível, que só se interessava pelas aparências. Serena Artés desejou a Ricardo Arina uma boa noite de sono, mas quando estava à porta de casa, perguntou-se por que é que ele se tinha aproximado tanto dela. Como resultado, um pouco mais tarde, Serena Artés estava a treinar com Ricardo e afirmou que agora que estavam casados podiam treinar todos os dias, porque há muito tempo que não se sentia tão bem. Mas Ricardo Arina afirmou calmamente que, se fosse esse o desejo de Serena, podiam treinar todo o dia e que isso não era problema para ele. Mas, no final, o protagonista afastou-se calmamente do ataque de Ricardo, empurrando-o e voando para o céu, e depois voando para baixo para desferir um golpe de corte. E olhando para Ricardo, Arina disse que ele devia deixar de ser tão dramático e levantar-se o mais depressa possível, porque ele quase a tinha atirado ao chão há pouco tempo. Mas, no momento seguinte, o rapaz reparou que tinha um arranhão na bochecha e, limpando o sangue, disse que, por azar, tinha apanhado uma farpa e ofereceu-se para continuar a luta. Nesse momento, Serena Artés aproximou-se com entusiasmo e disse que não queria magoá-lo, mas que se ele se tivesse esquivado melhor, isso não teria acontecido. Depois, olhando para o seu rosto sorridente, pensou que só tinha vivido para o ver sorrir nos últimos tempos, e desejou que o rosto de Ricardo Arin não ficasse marcado. Mas, no momento seguinte, o mordomo apareceu e, segurando uma carta, disse que o imperador tinha respondido ao convite de Serena. Ao abrir a carta, a rapariga esperava que ele viesse e estava muito curiosa para obter uma resposta de Eric Crovia. Mas quando abriu a carta, ficou triste ao ver que ele não viria. Mas depois queimou a carta, dizendo que Eric Crovia tinha todo o direito de o fazer e que ela só o tinha convidado por cortesia. Perguntei-me se ela sabia literalmente que Eric Crovia faria tal coisa, e virando-se para o mordomo, pediu-lhe que escrevesse uma resposta qualquer para Eric Crovia. Mas nesse momento, foi abordada por Ricardo Arina, que queria perguntar algo a Serena, mas ela pensou que ele queria voltar para o palácio e prometeu levá-lo, porque ela tinha de ir à reunião com o rei. E depois, sorrindo tristemente, Ricardo Arina começou a sair e disse a Serena que, nesse caso, se encontrariam no baile. Mas ela olhou para ele com surpresa, sem perceber por que é que ele tinha ficado tão triste. Por isso, um pouco mais tarde, no seu quarto, o jovem descansou e refletiu sobre tudo o que tinha acontecido naquele dia. E lembrava-se também das palavras da protagonista e do seu toque, quando ela olhava para a sua ferida com preocupação. Depois disso, todo o seu rosto ficou vermelho de vergonha, e ele perguntou-se quanto tempo mais seria necessário para se aproximar de Serena. Depois disso, o seu rosto ficou vermelho de vergonha, e perguntou-se quanto tempo mais demoraria a aproximar-se de Serena. Por fim, um pouco mais tarde, Lori Haynes, sentada à frente de Serena Artés, agradeceu-lhe por ter decidido pessoalmente dar-lhe o convite, e, literalmente, não conseguia acreditar que a amiga ia mesmo dar um baile em breve, porque era realmente bonito. Mas Serena Artés também informou calmamente que tinha de agir rapidamente para criar uma surpresa. Mas Lori Haynes Dash
estava ali a tentar saber se ela e a amiga poderiam manter-se em contato quando ela se casasse. E a rapariga convenceu-a calmamente de que poderia ter se divorciado de Ricardo Arina, mas mesmo assim nunca se separaria da amiga. Mas Lori pediu à rapariga que nem sequer falasse em divórcio ou brincasse com isso, embora ficasse contente por ouvir tal coisa. E disse com um sorriso que, independentemente do que Serena Artés decidisse, ela estaria sempre lá para a apoiar. E nesse momento, Serena Artés apercebeu-se de que, independentemente da perspectiva, a sua amiga da vida passada e Lori Haynes eram muito parecidas. Como resultado, um pouco mais tarde, Lori Haynes lembrou-se de como uma vez tinha perguntado com raiva ao homem da recessão por que é que não lhe era permitido fazer o exame de admissão na Academia Imperial, porque não tinha visto que havia qualquer lei que proibisse as mulheres de o fazer. Mas o homem assustado disse que não era bem a lei, mas que as senhoras da alta sociedade tinham de evoluir em direções diferentes. E uma Lori Inês, descontente, exigiu que lhe dissessem em que áreas o homem estava a pensar e se referia à etiqueta do chá ou à arte de escolher uma coroa. Mas, nesse momento, a duquesa interveio e perguntou o que estavam a fazer aqui. E então, todos os aristocratas começaram imediatamente a falar sobre o facto de a própria duquesa ter vindo até eles. E nesse momento, Lori Haynes apercebeu-se que esta era a única mulher com tal título em todo o império. E depois, o homem da recessão disse que tinha havido um pequeno mal-entendido, mas Serena Artés apenas perguntou se ela se lembrava bem que, segundo a lei imperial, uma mulher não podia receber um título ducal. Depois voltou a sua atenção para Lori Inês e pediu-lhe que se apresentasse. Mas quando ela disse o seu nome, os cavaleiros descontentes gritaram imediatamente que Lori estava a ser muito desrespeitosa. Afinal, ela devia ter se apresentado à duquesa como deve ser. Mas a própria Serena apenas disse com um sorriso que não era necessário. Afinal, ela gostava muito mais de Lori Haynes. Depois voltou a conversa sobre como ela se tinha tornado duquesa, mesmo sendo mulher, e que, por isso, o homem não tinha razão para não permitir que Lady Lori Haynes fizesse os exames. E depois, ao lembrar-se disto, Lori Haynes pensou em como a duquesa estava linda naquele momento. E depois, ao pensar nisso, Serena Artés apercebeu-se de que sentia realmente que podia fazer a diferença naquele momento. Mas, no final, Lori Haynes não conseguiu entrar e começaram a gozar com ela, dizendo que os exames de admissão à academia eram demasiado fáceis para serem feitos por raparigas que estudavam sozinhas. E outros diziam, com pena, que ela não devia ter sido tão dura com ela e que em breve perceberia qual era o seu objetivo e iria à procura de um bom noivo. E era por isso que queria pedir desculpa a Lori Haynes. Mas ela disse calmamente que só tinha acontecido assim porque lhe faltava conhecimento. E Serena Artés não se devia culpar. Mas disse calmamente que a única coisa que faltava a Lori Inês era o apoio dos seus entes queridos. Mas depois, Lori Inês brilhou literalmente e lembrou-lhe que ainda não tinha desistido e que estava a estudar muito e a tentar dar o seu melhor. E depois, ao pensar nisso, Serena Artés apercebeu-se de que, num mundo onde toda a gente tinha medo dela, Lori Haynes era uma das poucas pessoas que sempre a tinha tratado sem preconceitos. E ela era tão fácil com ela como costumava ser com a sua amiga. E, de facto, a duquesa sentiu o mesmo quando o príncipe lhe ofereceu casamento e um aliado compreensivo. E Serena Artés pensou que talvez tivesse alguns palpites sobre a razão pela qual Ricardo Arina estava tão interessado nela. Pouco tempo depois, Serena Artés estava na sua propriedade, e foi então que o príncipe lhe entregou a carta e lhe disse que era do seu reino. Mas ele disse que deviam tê-la aberto no local, e com um sorriso, explicou que muito em breve já estariam casados. E então, pensando sem jeito, Serena Artés pensou que muito provavelmente esta carta tinha sido enviada pela rainha, que é a mãe adotiva de Ricardo Arina. Mas quando abriu a carta, sentiu o cheiro a rosa e adivinhou imediatamente que a carta estava completamente impregnada de veneno. Como resultado, um pouco mais tarde, Serena tirou as luvas envenenadas e começou a ler a carta, mas notou que Ricardo Arina não parecia nada surpreendido com isto, mas apenas comentou que tais tentativas de assassinato eram bastante comuns e que ele tinha sobrevivido a algumas tentativas de assassinato no seu tempo. Mas olhando à sua volta, Serena Artés perguntou-se se ela também não estava completamente surpreendida. Mas olhando para o seu rosto, percebeu que não valia a pena perguntar.
Mas Serena Artés explicou que, de facto, os cidadãos do reino derrotado estavam constantemente a ameaçá-la. E começou a escrever. A rainha escreveu que a notícia do casamento iminente do príncipe tinha chegado até eles e que o rei estava muito contente. No entanto, o significado oculto de tal frase poderia ser diferente, porque a rainha relatou que o rei idiota abençoou a sua união, mas a nobreza opôs-se terminantemente, pelo que o príncipe teve de abandonar as esperanças de assumir o trono, e Ricardo Arina conseguiu seduzir a duquesa, mas nem sequer pode esperar invadir o seu reino. Serena Artés, furiosa com este tratamento, não sabia como se comportar, pois tinha percebido claramente a mensagem que a rainha tinha colocado nesta carta, mas o príncipe desajeitado apenas lhe pedia para a ignorar. O príncipe, que era um pouco desajeitado, apenas lhe pediu para ignorar. Mas Serena Artés limitou-se a dizer que não deixaria o assunto em paz e que, mesmo que isso deixasse a rainha zangada, faria tudo para que o casamento se realizasse. Finalmente, um pouco mais tarde, Serena vestiu o seu vestido e disse que pensava que se ia sentir desconfortável com ele, mas que era realmente fantástico. E refletiu que o dinheiro podia, de facto, comprar a felicidade. E as criadas anunciaram alegremente que tomariam esta reação como um elogio ao seu trabalho, pois nunca tinham trabalhado tanto. Depois disso, foi dito que nem mesmo Lady Olivia seria capaz de ofuscar a beleza de Serena no baile de noivado. Mas Serena Artés só ficou um pouco triste ao pensar que Eric Crovia não viria e, nesse caso, era provável que Olivia também não estivesse presente. No momento seguinte, bateram à porta e Ricardo Arina pediu para entrar, e quando apareceu, Serena ficou feliz por dizer que aquele fato lhe ficava mesmo bem, mas o jovem envergonhado apenas disse que agora Serena Artés estava muito mais bonita do que ele, e ela refletiu calmamente sobre o facto de também gostar do seu aspecto. Nesse momento, Ricardo aproximou-se da empregada e pediu-lhe que lhe desse o colar. E depois pus-lhe ao pescoço, e a Serena Artés disse que ela ficava muito bem com aquele tipo de joias. E perguntou-se se não seria uma joia igualmente bonita para a duquesa. Mas ela olhou calmamente para o jovem e admitiu que nenhum noivo no mundo ficaria melhor com ela do que Ricardo. Mas depois perguntou por quanto tempo o jovem se ia dirigir a ela pelo título, e o príncipe desajeitado pediu desculpa. No final, os aristocratas reuniram-se no baile, e olhando em redor, um homem afirmou que a duquesa era simplesmente perfeita, como seria de esperar. Era o Duque Zenith, um membro da Casa Imperial. Mas depois apareceu uma carruagem luxuosa, da qual saiu Lady Olivia, e ninguém pareceu surpreendido. Embora as pessoas vissem o emblema do imperador e pensassem por um momento que talvez o imperador tivesse chegado em pessoa. Mas parece que hoje ele não acompanhou a noiva. No final, o Duque Zenith fez uma vênia e cumprimentou a futura imperatriz, que apenas disse que já tinha passado muito tempo desde a última vez que se encontraram, e perguntou se ele estava bem. Mas ele, calmamente, afirmou que tudo estava de facto em ordem, pois não havia uma única terra deste grande império que fosse tão próspera como a sua. E perguntou se Olivia tinha ouvido dizer que a pedra do anel de noivado que a duquesa lhe tinha dado era o famoso olho de dragão. Mas sem deixar o Duque Zenith acabar de falar, o príncipe Ricardo Arina apareceu acompanhado da duquesa Serena e saudou os convidados, surpreendido com a chegada do Duque Zenith. Mas ele disse calmamente que não podia faltar à celebração em honra do noivado de um homem que tinha dado um grande contributo ao império. E Serena Artés comentou que estava contente por o homem ter aceite o seu convite. Mas depois de o Duque Zenith ter afirmado que a escala do evento era claramente indicativa do estatuto da duquesa, mas ela voltou a sua atenção para o copo do Duque Zenith, e imediatamente lhe arrancou o copo das mãos. Aproximando-se dos cacos, o príncipe Ricardo Arina afirmou que se tratava de um soporífero. E parece que Serena Artés não estava a mentir quando disse que era frequentemente ameaçada. E a duquesa, descontente, refletiu que parecia que, mesmo num dia tão luminoso, um assassino de outro país se tinha infiltrado no seu território. E reparando logo nele, disse que não podia acreditar que este homem estivesse a tentar envenenar os seus convidados com um comprimido para dormir comum, porque era mesmo uma brincadeira de crianças. Depois disso, dando um copo ao duque, já com vinho normal, ofereceu-lhe uma bebida, mas ele recusou, pensando no facto de que, mesmo depois do fim da guerra, a vida de Serena não se tornou mais calma.
Depois, Serena Artés apresentou Ricardo, o Duque de Zenith, e lembrou-lhe que Eric Crovia já os tinha apresentado um ao outro no baile imperial. Depois disso, Serena Artés disse que eles eram colegas de trabalho, pelo que se conheciam muito bem, e o Duque apenas afirmou que talvez tal facto pudesse surpreender Ricardo Arin e perguntou se o princípio estava preparado para o facto de tais incidentes desagradáveis acontecerem frequentemente à sua noiva e, por conseguinte, também lhe poderem acontecer a ele. Mas o rapaz limitou-se a dizer, envergonhado, que era o mínimo que podia retribuir por estar com Lady Serena. E o Duque refletiu que eles eram mesmo perfeitos um para o outro. A protagonista voltou sua atenção para Lady Olivia, que havia chegado, e assim pediu desculpas pelo atraso e fez uma reverência. E todos à sua volta ficaram muito surpreendidos, porque sabiam que a sua relação era realmente muito tensa. Mas, depois, Olivia disse com um sorriso que Eric Crovia, infelizmente, não tinha tido a oportunidade de ir a uma festa destas. Depois, voltou a sua atenção para as alianças de casamento e disse que, após ter recebido a notícia da traição da primeira espada do Império, o imperador concedeu pessoalmente a Serena o inestimável olho de dragão, sem sequer imaginar que este seria devolvido ao príncipe. E então todos começaram imediatamente a discutir com entusiasmo que os rumores não eram falsos e que os anéis eram de facto feitos com o olho do dragão. E era uma joia dada ao Império pelo reino, e o Duque Zenith apenas refletiu que não esperava que Olivia fosse tão direta. Mas, nesse momento, Olivia perguntou ao príncipe Ricardo Arina qual era a sensação de conquistar com sucesso o coração de uma duquesa e reclamar o seu tesouro nacional. Mas o príncipe não ficou nada confuso com tal comentário e disse que não podia concordar com a opinião de Lady Olivia, porque ele e Serena estavam noivos, pelo que se podia dizer que ela ainda era a dona do olho de dragão. Depois, referiu que a oportunidade de estar perto desta bela rapariga já era uma grande honra para ele, e todos os aristocratas falaram com entusiasmo sobre as palavras de Ricardo, e não podiam acreditar que ele estava realmente tão apaixonado pela personagem principal. Depois disso, a desajeitada duquesa disse que, normalmente, todos se gabam dos seus sentimentos uns aos outros na cerimônia de noivado, mas eles parecem poder saltar essa parte, uma vez que todos já viram tudo com os seus próprios olhos. E agradeceu a presença de todos na festa, desejando-lhes uma noite boa e agradável, e mais tarde, desejou-lhes uma boa viagem de regresso à casa. No final, depois de se despedirem dos convidados, subiram as escadas, e Serena Artés reparou que Ricardo Arina estava a sorrir e perguntou-lhe a razão. Mas ele, envergonhado, disse que estava muito contente por o protagonista ter decidido defendê-lo. Mas ela reparou que este tipo estava entusiasmado com absolutamente tudo. Mas o príncipe refletiu que acreditava mesmo que nunca iria esquecer esta cerimônia. Como resultado, um pouco mais tarde, uma Serena Artés loucamente zangada refletiu sobre o facto de que literalmente não conseguia tolerar a casa nobre. Afinal, eles aceitaram de bom grado o coração de um dragão, mas mesmo assim recusaram-se a aprovar o seu noivado. Mas Eric Crovia disse-lhe para se acalmar, porque não havia nada de errado nisso, já que ainda não tinham aprovado o seu casamento e ele estava noivo há 1 ano. Mas Serena Artés reparou que Eric Crovia não estava muito incomodado com isso, porque ele nem sequer queria casar. E apesar de ser um imperador, continuava a ser imprudente em assuntos de Estado. E ela perguntava-se como é que ele tinha tempo para fazer qualquer coisa estúpida. Mas ele explicou calmamente que não dedicava toda a sua vida ao trabalho. E depois Serena Artés refletiu, a contragosto, que confiava no Duque Zenith, mas que, por tê-lo salvo, ele lhe tinha pago com uma faca. Mas Eric Crovia observou que, provavelmente, não era assim tão difícil para o Duque enfrentar o resto dos nobres, e que nem mesmo Eric era tão fácil de discutir com eles, apesar de ser o imperador. Mas a protagonista descontente achava que era a altura de deixar de se meter com eles e passar à ofensiva, mas Eric Crovia pediu-lhe que se acalmasse e que, se decidisse fazer porcaria, o fizesse de forma a que ele pudesse limpar. Mas Eric Crovia lembrou-se de que Olivia queria encontrar-se pessoalmente com Serena e não sabia a razão, mas ela queria dar-lhe algo. E depois, pensando nisso, Serena Artés não fazia a mínima ideia do motivo que levava Olivia a querer encontrar-se com ela. E Eric Crovia apenas brincou dizendo que ela já tinha conseguido o apoio da futura imperatriz.
No dia seguinte, recordou que Serena Artes tinha recusado o lugar de imperatriz de forma independente e não percebeu por que é que ele tinha falado nisso. Depois, veio-lhe à cabeça a lembrança de como ela tinha pensado que o facto de uma jovem tão independente ter recebido um título ducal devia ter chocado todos os aristocratas, mas que ela ainda não tinha o poder de realizar os seus caprichos. E, voltando-se para ela, Eric Crovia disse-lhe que, nesse caso, ela poderia tornar-se imperatriz e que, se aceitasse a sua oferta, teria um enorme poder e ele poderia ajudá-la, bem como libertá-la de tarefas desagradáveis que não lhe interessavam. E lembrando-se disto, Serena Artes afirmou que era muito mais nova nessa altura. Mas quando o imperador tentou fazer-lhe novamente uma proposta semelhante, ela afirmou que Eric Crovia também era jovem na altura. E depois, pensando nas suas palavras, Eric Crovia apercebeu-se de que Serena Artes tinha construído um muro de pedra entre eles sempre que tocavam no assunto. E era como se ela o estivesse a avisar para não ir mais longe. Mas depois mudou de assunto e perguntou seriamente de que é que Lady Olivia estava a falar. E então, Eric Crovia disse que ela tinha sugerido que a rapariga parasse para tomar chá com o príncipe. E depois, pensando no assunto, Serena Artes sugeriu que talvez ela quisesse pedir desculpa pela estranha situação no baile, mas percebeu que isso dificilmente seria possível. Quando chegaram a Olivia, ela expressou a sua esperança de que Serena Artes não se importasse com a confissão que queria fazer. Depois disso, confessou o seu imenso amor por Serena. E pensando, e Serena Artes apercebeu-se imediatamente de que sempre tiveram uma relação não muito agradável e estranhou ouvir tais confissões. Por isso, pensou que a rapariga estava apenas a brincar e tentou perceber o que ela realmente queria. Mas ela explicou que Serena Artes podia não se lembrar, mas quando era uma jovem debutante a dar os primeiros passos na alta sociedade, e tinha um profundo respeito por Serena. E nessa altura, todas as senhoras sentiam esse tipo de respeito pela personagem principal, porque não podia ser de outra forma. Porque todas as outras raparigas viam o seu objetivo apenas em encontrar um bom noivo e ganhar estatuto na sociedade. Mas a duquesa era sempre diferente. Era a mulher que tinha todo o ducado nas mãos, e por isso, Olivia esperava que a duquesa se tornasse imperatriz, e toda a gente esperava que, graças a ela, o império sofresse grandes mudanças. Mas, neste momento, a rapariga desajeitada interrompeu o seu discurso e informou-a de que tinha uma pequena pergunta e queria saber por que razão a devia contar agora. E foi aí que Ricardo entrou na conversa e percebeu que provavelmente era porque estavam noivos. E se Serena Artes casar, vai ter uma família e ficar no império, e por isso, Olivia quis saber se Serena Artes tencionava finalmente garantir o título de duquesa e fazer uma mudança estrondosa na vida do império. Mas Olivia afirmou calmamente que o noivo de Serena era bastante inteligente. Mas Serena Artes pediu calmamente desculpa por não ter correspondido às expectativas. Porque a sua lealdade para com este país era muito profunda e estava muito cansada de matar e salvar os outros, e agora queria salvar-se a si própria. Depois, Olivia disse que compreendia porque Serena Artes tinha passado por muita coisa ao longo dos anos. Ela só queria dizer que, se a opinião de Serena mudasse, ela estaria sempre ao seu lado. Finalmente, quando a festa do chá terminou, Serena Artes refletiu que parecia ter subestimado Olivia, mas reparou que Ricardo estava de mau humor, o que não era próprio dele, e perguntou-se o que lhe teria acontecido. Mas ele afirmou que era estranho ver uma mulher anteriormente amável e hospitaleira exigir egoisticamente trabalhar para a sua casa e para o seu império, e sentiu-se triste com a vida de Serena. E então, uma Serena Artes pensativa apercebeu-se de que Ricardo Arina estava a passar por algo semelhante e que provavelmente já estava cansado disso, por isso não era de admirar que estivesse tão preocupado. Mas Serena Artes acalmou-o dizendo-lhe que, pelo menos, Olivia tinha sido honesta com ela e que a própria Olivia tinha admitido que ele tinha colocado todas aquelas expectativas nela por especulação própria. E também se compreendia quando não se abstinha de comentar quando as joias do império brilhavam no dedo de um príncipe estrangeiro. Mas o príncipe estava apenas a pensar que não gostava quando algum dos nobres ou Olivia tentava usar Lady Serena para os seus próprios fins e perguntava-se se haveria outra forma de impedir os nobres de o fazerem. E depois, pensou que tinha planos para sugerir a Serena que mantivesse Lady Olivia à distância durante algum tempo. E eles poderiam fazer uma piada sobre a casa nobre, já que a fonte de todos os problemas eram seus membros.
Mas surpreendeu Serena Artes, não sabia o que o cara queria dizer. Mas quando olhei para a cara dele, percebi que ele estava mesmo zangado, apesar de o tentar esconder, e precisava obviamente de um sítio para descarregar essa raiva. Por isso perguntei-lhe quais eram as suas ideias. E o Ricardo disse que, antes de chegar ao Império, ouviu um rumor inimaginavelmente intrigante de que uma casa nobre tinha o seu próprio casino. E, à primeira vista, é apenas um lugar comum para entreter turistas, e um lugar onde aristocratas de todo o mundo podem relaxar e aproveitar a noite. Mas havia uma regra peculiar, nomeadamente que os membros da família imperial estavam proibidos de ir. E depois lembro-me que Serena Artés afirmou que esteve nesse local, e que a proibição foi posta em prática sob o pretexto de que a visita de um membro da família imperial a um estabelecimento desse gênero poderia causar um incidente diplomático desagradável. Mas Arina avisou Ricardo que era de facto perigoso visar esse local. E claro que destruir o parque infantil que os nobres tanto se esforçaram por construir é muito bonito. Mas nesta guerra, nem todas as questões podem ser resolvidas pela força bruta. E em troca, seriam atingidos com a mesma força que eles. E isso poderia ter um efeito negativo no seu casamento. Mas Ricardo Arina disse que não se ofereceu para destruir o casino à força e que se ofereceu para ficar com ele. E depois lembrou-lhe o coração do dragão. E depois de ouvir o seu plano e de Serena Artés pensar que estava na altura de mudar de carreira, de duquesa mais forte do mundo para ladra de joias. Serena Artes acabou por ir à residência do Duque Zenith, que ficou muito surpreendido com a sua visita e perguntou o que é que a duquesa queria falar com ele. Mas ela limitou-se a dizer que não achava que precisasse de qualquer motivo especial para se encontrar com um velho camarada, e além disso, ele estava no seu baile, pelo que visitar convidados era uma coisa comum. No entanto, ela pensou que hoje eles tinham uma razão completamente diferente para esta visita, e perguntou se era verdade que o coração de dragão que ela tinha dado à casa nobre estava na posse do Duque de Zenith. Mas o homem disse, com um sorriso, que a rapariga estava bem informada, como sempre, e que era verdade que lhe tinha sido pedido para tratar da preservação da joia. Mas Serena Artés apenas afirmou que, anteriormente, tinha pensado que a preservação da joia era um dever do marquês, mas o duque declarou que também achava que seria mais correto confiar-lhe a joia. Mas toda a gente tinha a certeza de que Serena Artés teria tentado destruir o coração de dragão se este estivesse guardado na propriedade do marquês. E depois, a rapariga descontente pensou que era muito estranho que os aristocratas tivessem tanto medo dela, e mesmo assim, se recusassem a permitir o seu noivado. Então, Serena Artes já estava a pensar que, onde quer que a joia estivesse guardada, iria reduzi-la a pó. Mas Ricardo tentou acalmar a rapariga para que ela não se esquecesse de que eles só estavam aqui para roubar o coração, não para o destruir. Mas acabaram por ouvir um grito e alguém a implorar para que lhes fosse permitido leiloar o diamante cor-de-rosa, pois apesar de não ser tão bom como o coração do dragão, era realmente digno de atenção. Ao ouvir aquilo, a duquesa perguntou-se o que se estaria a passar e o que era o diamante cor-de-rosa. Mas, nesse momento, o duque disse que se soubesse que Serena Artés vinha visitá-lo, não teria permitido que mais ninguém o visitasse, e disse que era pouco provável que Serena Artés ficasse contente por ver a sua convidada. Finalmente, quando as portas se abriram, um homem olhou para a duquesa que tinha chegado e cumprimentou-a. Era o marquês e chefe da casa nobre. E depois, tentando alegrar as coisas, o duque afirmou desajeitadamente que parecia que a sala de estar era demasiado pequena para tanta gente. Mas o marquês limitou-se a informar calmamente que já não via a Serena há muito tempo e pediu desculpa pela sua rudeza, dizendo que teria gostado de cumprimentar devidamente a Serena, mas o seu velho corpo já não era capaz de se levantar tão facilmente como antes. Mas o protagonista passou silenciosamente e pegou na maçã que estava no tabuleiro, e depois pediu a Ricardo Arina que se afastasse um pouco, e quando este se afastou, uma maçã passou-lhe a voar com grande velocidade, fazendo explodir o vidro blindado atrás do qual se escondia o coração do dragão. E nesse momento, o marquês, com a velocidade de um relâmpago, levantou-se, correu para a estátua e gritou que o seu coração de dragão ia sobreviver. Mas Serena Artés observou calmamente que, anteriormente, o marquês tinha afirmado que a sua saúde estava a falhar, mas parecia que não era assim tão difícil para ele levantar-se e perguntou se o marquês estava agora pronto para a cumprimentar devidamente, como tinha querido fazer anteriormente.
No final, um pouco mais tarde, Serena Artes estava a jogar as cartas com Ricardo e reparou que, embora o seu corpo estivesse bem, a sua cabeça doía-lhe muito, porque não esperava ver aquela velha cobra da Casa Nobre. Mas ela conseguiu verificar a estátua, por isso a ação já estava feita, e ficou satisfeita por, no final, o Marquês até ter pedido desculpa pela sua ignorância, apesar de ter sido casual. Ricardo pensou por um momento, mas parecia ser bastante avançado, mas ainda estava longe da força de Serena. Mas nesse momento, ela perguntou a Ricardo sobre a voz que tinham ouvido no corredor mais cedo, pois parecia-lhe familiar, mas ele calmamente informou-a que era a do barão, e explicou-lhe que era o jovem do serão literário da condessa, que estava sempre indignado e a tentar provocar uma briga. Serena Artes admite que as palavras dele a apanharam de surpresa, porque até no reino o cor-de-rosa é considerado muito valioso, pois parece extremamente raro. E não podia acreditar que o barão tivesse uma joia tão valiosa. Era de facto inesperado, mas pensou no facto de ter sido ela a pessoa que tinha autodestruído a mais valiosa de todas as gemas rosa. Mas Ricardo disse calmamente que não tinha a certeza se a rapariga tinha lido os últimos mexericos, mas devido ao seu jogo, o barão tinha várias dívidas enormes, e as dívidas eram tão grandes que ele teve de vender todos os seus bens, e dizem que o diamante rosa é a última coisa que lhe resta. E Ricardo supôs que o barão tinha ido àquele serão literário com o objetivo de contrair um empréstimo, mas depois de refletir, Serena Artes disse que era muito estranho, porque se dizia que o diamante cor-de-rosa tinha sido roubado, mas na propriedade do Duque de Zenith ele disse o contrário e afirmou que o queria pôr em leilão. E pergunta-se se é possível trocar o que foi roubado. Mas Ricardo Arina explica calmamente que não houve roubo nenhum e que usou o diamante cor-de-rosa para fazer um empréstimo, mas que depois esbanjou o dinheiro. E foi então que Serena Artes percebeu a razão pela qual Carneiro queria vender o diamante rapidamente e de forma anônima, pois assim todos ficariam com a impressão de que a joia roubada apareceria no leilão, o que seria uma confirmação do roubo. Mas, nesse momento, o homem aproximou-se calmamente e cobriu a rapariga com um xadrez, explicando que achava que a sua roupa era demasiado leve e que estava preocupado que ela pudesse ter frio. Mas ela calmamente informou que na verdade estava bem, exceto pelo facto de lhe faltar um coração, e perguntou-se se Ricardo Arina achava que um pouco de frio a faria tremer. Mas ele calmamente informou que não tinha dúvidas de que Serena Artes era muito mais resistente e pediu desculpa por se ter preocupado demasiado. Mas nesse momento, a rapariga lamentava-se muito por uma relação tão fria. E nesses momentos, ela sente especialmente que o coração verdadeiro era melhor. Mas então, ela percebeu que talvez não houvesse muita diferença entre um coração verdadeiro e um falso. Então disse a Ricardo Arina que tinha uma ideia, e que podiam mudar um pouco o plano e convencer o Carneiro a vender o seu diamante cor-de-rosa. Um pouco mais tarde, foram para o casino, e olhando em volta, Serena Artes afirmou que já não vinha a este lugar há muito tempo, e que se tinha tornado muito mais espetacular do que se lembrava. E como havia nobres a vir para cá, mesmo de reinos vizinhos, o negócio estava muito provavelmente a crescer. E Ricardo Arina apenas afirmou que não estava à espera que Serena Artes viesse aqui tantas vezes, mas ela explicou que só tinha estado aqui uma vez, porque não lhe tinha sido enviado um convite desde que Eric Crovia a tinha nomeado sua assistente. Mas no momento seguinte, os nobres viram-na e começaram a sussurrar que era a duquesa. Queriam perceber como é que ela tinha chegado aqui, porque os ajudantes imperiais também estavam proibidos de entrar neste sítio. Mas, nesse momento, o rapaz pegou na mão da protagonista. E depois, sorrindo, ela disse que nem sequer esperava que ele se atrevesse a tal ato. Afinal, antes, ele comportou-se com contenção, mas explicou calmamente que precisavam de entrar o mais depressa possível, pois o leilão iria começar em breve. E depois, com toda a determinação, e Serena Artes disse que tinham de o levar a bom porto. Como resultado, um dos lotes do leilão era uma pintura de uma grande paisagem de um proeminente artista da região central, e o seu preço inicial era de 5.000 moedas de ouro. Mas, nesse momento, a aposta de 10.000, que pertencia a Serena, saiu com força. E então a rapariga pensou que tinha de se vingar destes aristocratas por todas as vezes que se tinham mantido afastados dela. E tinha de ficar com todos os lotes desta noite, e então todos eles perceberiam como a tinham tratado mal.
No final, o lote seguinte era a joia da dinastia reinante, um magnífico colar de esmeraldas que Serena Artes arrematou por 7,000 moedas de ouro. O lote seguinte nem sequer foi anunciado até Serena Artes o ter arrematado por 8,000. E depois, sob o olhar de aristocratas descontentes, o constrangido Ricardo admitiu que já lhe começava a doer o braço pelo facto de ela apostar tantas vezes. Mas a duquesa apenas pediu desculpa e disse que não se podia conter naquele momento. Mas acabou por anunciar o item de topo do leilão de hoje no momento seguinte, e o último item é um dos 2 únicos itens de toda a componente. E foi aí que a Serena Artes percebeu imediatamente que era disto que precisavam. E o verdadeiro objetivo da sua participação hoje no leilão é um diamante cor-de-rosa, e todos à sua volta pensaram que era um coração de dragão. Mas depois perceberam que era provavelmente o mesmo diamante cor-de-rosa que pertencia ao carneiro, e o diamante que foi roubado. Mas nesse momento, o Duque Zenith é abordado por um criado que diz que se trata da mesma joia, mas apenas afirma que o celeiro conseguiu colocá-la em leilão, provavelmente com a ajuda de alguém. E depois, ao ver esta imagem, Ricardo Arina reparou que era bastante espetável que o Duque não ficasse a sangue frio perante a situação que tinha acontecido. Mas Serena Artes não se importou muito, pois sabia que o Duque iria perceber que tinham sido eles que tinham ajudado Baran. E perguntava-se qual seria o seu custo. Por fim, o leiloeiro apercebeu-se de que os participantes poderiam ter dúvidas sobre a autenticidade da peça rara. E por isso, tinham o melhor avaliador do continente com eles para confirmar que era de facto um diamante cor-de-rosa. E depois, olhando para ele, disse que era um diamante cor-de-rosa, mas olhando-o cuidadosamente, pensou que era estranho e que o mais provável era ser um coração de dragão. Mas ao reparar no atraso do orçamentista, o tipo informou-me, sem jeito, que parecia que o trabalho ia demorar um pouco mais. Mas, nesse momento, Serena Artes tomou a palavra e disse que sabia exatamente o que estava na caixa de joias e esperava que alguém lhe pudesse explicar como é que o coração de dragão que ela tinha dado à Casa Nobre tinha vindo parar aqui. Serena Artes acabou por olhar para a pedra com surpresa alguns dias antes e não conseguia acreditar que Ricardo Arina tivesse sido capaz de o fazer. O barão disse que não se importava se eles vendiam a gema ou a trituravam. O que lhe se importava era que ajudassem a vingar-se da Casa Nobre. E disse que alguns aristocratas de baixo escalão também eram tratados com desdém. E também pediu desculpas pelo seu comportamento naquela noite literária. E assim, o desajeitado príncipe afirmou que, de facto, a Casa Nobre tinha muito mais inimigos do que ele esperava. Mas ela, calmamente, disse que primeiro tinham de fazer com que o diamante do carneiro se parecesse exatamente com o coração do dragão. E por que é que tinham de o trocar tão discretamente para que ninguém notasse a diferença? E também que ela até vai colocar uma ilusão na residência do duque até o leilão terminar. E assim, quando o verdadeiro coração de dragão for colocado no leilão, vai parecer que os nobres estão a tentar vender a joia que ela lhes deu. E o diamante de carneiro será encontrado no mesmo sítio, na casa do Duque de Zenith. E então, pensando Ricardo Arina, todos terão a certeza de que a Casa Nobre roubou o diamante de carneiro, e isso significará que o plano deles foi bem sucedido. No final, embora a rapariga tivesse planeado tudo, houve problemas quando foi roubar a pedra. Porque a magia de defesa tinha de facto sido melhorada na casa do Duque depois da sua visita, e por isso ela já tinha percebido que era um problema para uma pessoa comum. Mas ela era uma pessoa invulgar, e por isso, uma coisa destas nem sequer a fez suar. Mas, nesse momento, conseguiu esconder-se no último segundo, antes que uma criada entrasse subitamente na sala para verificar se estava tudo bem com o coração do dragão. E então a rapariga escondida atrás de uma coluna refletiu que tinha conseguido, no último momento, colocar o falso no veado, pelo que agora o verdadeiro coração de dragão estava de novo nas suas mãos. Mas não percebia o que é que a criada estava a fazer ultimamente. E depois reparou que ela tinha tirado a pedra falsa do veado. Mas, nesse momento, foi dada a ordem de procurar em todos os cantos e encontrar o ladrão, pois ele podia estar em qualquer lado. A criada desapareceu então no quarto, onde os guardas repararam nela e começaram a perguntar-lhe o que estava mal a fazer, mas ela fingiu-se um pouco perdida e seguiu o seu caminho. Ao ouvir esta conversa, Serena percebeu-se imediatamente que aquela criada era muito estranha. Mas agora sabia que a estátua nem sequer era um diamante cor-de-rosa,
mas sim uma imitação barata. E então decidi lançar outro feitiço de proteção contra a ilusão na estátua. Estou contente por ela ter recuperado o coração do dragão, mas achei que ela devia olhar para a empregada. E agora levantaram-se para perguntar como é que a casa nobre se tinha atrevido a leiloar o seu presente. E o Ricardo achava que a Serena também dava uma atriz maravilhosa. Mas o homem do leilão pediu desajeitadamente a Serena Artes que se acalmasse, porque a avaliação ainda não tinha acabado. O avaliador atrás dele tentou dizer-lhe que já tinha terminado a avaliação e que tinha a certeza de que se tratava de um coração de dragão. Mas a duquesa, descontente, virou-se para o avaliador e disse-lhe que o aconselhava a dizer claramente o que via à sua frente e a dispensar as piadas. E então ele declarou que aquele diamante era de facto a joia do reino e o coração do dragão. E os nobres indignados não podiam literalmente acreditar que a casa nobre tinha leiloado o presente da duquesa.